E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar um dos processos de formação de palavras, que é a composição. Hoje é sexta-feira, então hoje é dia de vocês me mandarem a leitura do texto de fluência, tá certo, pessoal? Quero receber o áudio lá de vocês com a leitura do texto. Primeiro vamos fazer a correção da atividade, né? Continuamos com a análise da resenha do livro O Rapaz que Não Era de Liverpool. Questão 9. Em sua opinião, os argumentos usados na resenha poderiam influenciar positivo ou negativamente o leitor para escolher essa leitura? Em que medida e por quê? Aqui a resposta é pessoal. Dando o meu parecer, eu digo que sim, que influencia positivamente. Eu não conheço esse livro, nunca li esse livro, mas confesso que eu fiquei com interesse. Lendo essa resenha, vendo essa análise da obra, eu fiquei interessado em fazer sua leitura. Então eu posso dizer que sim, que influencia bastante, né? E que em mim a influência foi positiva. B. Mesmo sem saber como termina a história de Marcelo, essa resenha cumpriu sua finalidade com relação a você como leitor. Por quê? Novamente a resposta pessoal. Mais uma vez vou dar o meu ponto de vista. Se a gente considerar que o objetivo da resenha é fazer análise, apresentar a análise de uma obra e fazer a indicação para que com isso se instigue o desejo de fazer a leitura do texto, eu posso dizer que sim, que ela cumpriu sim a sua finalidade, já que depois que eu li essa resenha eu fiquei interessado em conhecer a obra. Questão 10. Aqui nós temos a estrutura que em geral apresenta uma resenha apresenta. No início a apresentação, depois o desenvolvimento que traz o resumo da história, a opinião e os argumentos do resenhista, e informações técnicas sobre a obra e que finaliza com a conclusão. Essa é a estrutura geral, a estrutura comum de uma resenha. Na resenha que a gente leu, a resenha lida obedece a essa estrutura? Explique sua resposta comentando. Primeiro, a apresentação. A apresentação aqui se dá de uma forma diferente, porque ele já inicia do resumo da história. Então é como se ele pulasse a apresentação e já viesse para a primeira parte do desenvolvimento. No desenvolvimento, o que é que nós notamos? Que ele apresenta o resumo da história num bloco inicial e depois já apresenta a sua opinião e os argumentos que vão fundamentar a opinião dele acerca dessa obra. Após apresentar suas opiniões, ele traz algumas informações técnicas, né, como o uso da linguagem dentro do texto que foi analisado, dentro da obra que foi analisada. E a conclusão, ela surge lá nas últimas frases do texto, na parte final da sua resenha. Então, à exceção da apresentação, a gente percebe que a estrutura foi bem obedecida, digamos assim, ele seguiu essa estrutura mais tradicional. À exceção de que ele não usou uma apresentação como em geral a gente percebe dentro das resenhas, né, partindo logo para o resumo da história. Beleza? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida vocês podem procurar pelo WhatsApp que a gente tira essas dúvidas. Pois bem, vamos estudar a composição de palavras agora. Mas para isso, primeiro a gente tem que ter uma noção do que são os elementos que formam as palavras, né? Sobretudo do radical. O radical é um elemento que serve de base de significado à palavra. Isso aqui é importante. Por quê? Quando palavras são formadas a partir de um mesmo primitivo, elas vão manter esse radical. Então é importante que a gente entenda o que é o radical para poder entender como são os processos de composição e como diferenciar esses processos de composição. Vamos observar aqui nesse exemplo. Ferro e ferrugem. Aqui a gente percebe que existe uma parte nas duas palavras que se repete, que é o ferro. Vai até o segundo R. Então, esse é o radical dessas palavras, porque ele permanece o mesmo nas palavras que se derivam de uma mesma origem, no caso do substantivo da palavra ferro. Mesma coisa para floricultura e florista. Temos uma parte nas duas palavras que se repete, permanece a mesma, que é flor, e que inclusive vai indicar a origem dessas duas palavras. Tanto floricultura quanto florista se originam da palavra flor, ou seja, o radical é o mesmo. Então, esse é o radical, é a base da palavra, é aquela base que carrega o significado da palavra. Floricultura é uma cultura de flores, florista, a pessoa que trabalha com flores. Então, é esse radical que mantém, que carrega esse significado da palavra, tá bom? Entendido o que é radical, a gente já pode entender
o que são esses processos de formação por composição. Aqui nós vamos ter a união de radicais, né, a união de palavras para se formar palavras compostas, né, palavras novas, palavras compostas. Por que a gente tem que entender o que é o radical? Porque nos dois processos que nós temos, o radical vai se comportar de modo diferente. Na justaposição, eles não vão sofrer qualquer tipo de alteração. Ou seja, as palavras que vão se juntar para formar um termo novo, elas não sofrem qualquer alteração. É o que a gente percebe aqui em surdo-mudo. Pegou-se o substantivo surdo e o substantivo mudo e se produziu uma nova palavra. A junção das duas dá o termo surdo-mudo. Assim como acontece com guarda-chuva. Percebo que aqui os radicais não sofrem qualquer alteração. Apenas a junção dessas duas palavras forma uma palavra nova. Mesma coisa com micro-ondas. Aqui sem o hífen, mas a gente percebe que micro nós temos uma palavra e ondas uma segunda palavra. Então, juntou-se duas palavras e nessa junção não houve qualquer alteração na sua estrutura. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque na aglutinação, pelo menos um dos radicais vai sofrer alteração. Perceba aqui, quando elas se juntam, as duas palavras antigas, acaba havendo um tipo de transformação. Eu tenho o substantivo plano e alto. Tenho essas duas palavras aqui, formando o composto, a palavra composta planalto. Então, considerando plano e alto como as palavras originais, o que é que nós percebemos? Que aqui uma letrinha foi retirada. A vogal O caiu. Então, ela sofreu uma alteração. Ela não se juntou sem sofrer qualquer tipo de transformação. Não, houve aqui uma queda da letra O. Então, na aglutinação, sempre vai haver algum tipo de modificação. Seja uma vogal que cai, seja uma vogal que é acrescentada, ou mesmo que é transformada. Então, sempre vai haver algum tipo de alteração na estrutura da palavra. Só para a gente observar fazendo a comparação. Quando eu junto aqui micro e ondas, não há qualquer tipo de alteração nas palavras originais. Por isso, isso aqui é uma justaposição. A aglutinação já é diferente. Sempre vai acontecer algum tipo de alteração nas palavras originais, tá certo? Nas palavras primitivas. Olha o mesmo aqui. Hidro juntando com elétrica. As palavras originais. Olha o que é o resultado: hidrelétrica. Com a modificação, novamente, a queda da vogal O. Então, juntei palavras para formar um termo composto. E essa junção provocou algum tipo de alteração na estrutura das palavras primitivas, nós temos uma aglutinação. Se nessa união não houve qualquer tipo de alteração, então nós temos uma justaposição. Tá certo? Então, pessoal, para que a gente reforce e que a gente entenda com mais clareza esse conteúdo, nós vamos responder a atividade que está nas páginas 28 e 29. Está em duas páginas, mas é uma única questão, viu? A questão 3 que acabou se dividindo. São 5 itens, letras A até a letra E. Tá bom, pessoal? Não esqueça, não precisa copiar as perguntas, somente as respostas, tá bom? Então, era isso que eu tinha para hoje. Vamos encerrando nossa aula. Lembrando, mais uma vez, qualquer dúvida é só perguntar lá pelo WhatsApp, tá bom? Grande abraço a todos, pessoal.